5 anos desde que ele, Carlos, decidiu que eu não era o que ele queria. Desde que Aquela mulher, apareceu sorrindo em meu lugar e ele, sem pensar 2 vezes, abandonou nossa vida por um apartamento vazio no centro da cidade. Prometi que jamais confiaria em ninguém. Mas a solidão é uma companheira cruel e então, a ele, não. Posso me referir a ele pelo que realmente é. Então vamos chamá-lo de meu pequeno reflexo, o único que restou. Quando tudo desmoronou. Todos os dias eu preparo algo para ele. Um suco gelado. Nos calorosos dias de verão, um chocolate quente nas noites frias, levo até o quarto, onde ele está sempre imerso naquele universo digital, como se o mundo real não fosse suficiente para ele. Eu uso roupas leves, daquelas que permitem que a pele respire, sem muitas camadas, sem restrições, não por provocação, mas porque a casa é nossa. E aqui, ao menos, posso existir sem me sentir obrigada a me esconder. Ele mal levanta os olhos quando entro. Às vezes, um obrigado frio, em outras ocasiões, apenas um gesto desatento. Mas eu continuo levando porque é o que sobrou. Para mim, hoje foi diferente. O calor estava insuportável e o ventilador no corredor parecia empurrar ar quente de um lado para o outro. Eu estava exausta, desleixada e quando peguei o copo de suco na cozinha não pensei em como estava vestida, apenas na peça de tecido leve que mal cobria meu corpo, grudada pelo suor da tarde. Quando abri a porta do quarto, ele estava de costas, como sempre, mas algo me fez hesitar. Não disse nada, apenas coloquei o copo na mesa de cabeceira e, ao me virar para sair, percebi, ele estava me observando. Não daquele jeito automático, não com a indiferença habitual. Era um olhar diferente, mas devagar, com uma intensidade que me desarmava, como se, pela primeira vez ele estivesse realmente me notando. fiquei paralisada. Não por medo, mas por algo mais complicado, mais profundo. E então ele desviou o olhar, mas a atmosfera já havia mudado. O ambiente havia se transformado, dando a impressão de que estávamos em um novo lugar. Ao fechar a porta, minhas mãos estavam inquietas. Não pelo que ocorreu, mas pelo que ficou de fora, pelo que talvez venha a acontecer um dia. No fundo, questiono-me se realmente desejo que isso ocorra. Nos dias seguintes, trocamos olhares furtivos. Continuava levando o suco e todo o que fosse necessário. Ele continuava aceitando, mas agora existia uma tensão subentendida, algo que não era falado, mas era percebido. Certa vez, ao me inclinar para pôr o copo na mesa, notei o tecido da minha roupa deslizar, expondo mais do que deveria. Não foi um acidente e ele percebeu. Desta vez ele não desviou o olhar. Ei! Quarta noite foi a mais quente do ano. Ar pesava como um cobertor úmido. Não conseguia mais me resguardar em roupas largas e gestos contidos. Assim, quando batia na porta do quarto e ouvi um pode entrar mais rouco do que o habitual. Percebi. Ele também estava farto de esconder. Abre a porta. Neste momento, não havia suco, não havia desculpas. Apenas eu, envolta naquele tecido que mal cobria minhas formas. E ele, finalmente, com os olhos fixos em mim, sem celular ou distrações. A primeira pergunta partiu dele. Por que você faz isso? Eu poderia ter inventado uma De culpa. Poderia ter afirmado que não compreendia do que ele estava se referindo, porém a realidade era simples, dolorosa e inevitável, pois é a única vez que alguém realmente me vê. Ele não se manifestou. Apenas estendeu a mão lentamente, como se temesse que eu fosse desaparecer. Quando seus dedos tocaram meu braço, foi como um toque proibido, errôneo, mas intenso. Então permiti que sua mão subisse. Deixei que seu olhar explorasse cada parte de mim que por anos permaneceu oculta. Quando ele finalmente me puxou para perto, não pensei no que passou, nem no que estava por vir. Pensei somente que, pela
Primeira vez em 5 anos já não estava. Messosina. O quarto estava quente. Seus dedos tremiam enquanto passavam pelo tecido leve que me envolvia, como se temessem quebrar um encantamento. E não me afastei, era impossível. Ele parou por um momento e inalou. Profundamente. Isso é errado. Murmurou. Mas suas mãos continuaram. Segurando-me. Eu sabia que estava errado. Sabia que precisava me levantar, sair dali e atuar como se nada tivesse. Oh, querido. No entanto, quando seus lábios finalmente tocaram os meus, todas as razões se desfizeram. Os lábios se uniram, porém, de um modo lento, repleto de perguntas que permaneciam sem resposta. A conexão do seu corpo com o meu era simultaneamente conhecida e estranha. Aquele corpo jovem que eu já conheci, de pele suave, sem marcas do tempo. Eu deveria sentir remorso, mas a única coisa que sentia era uma fome Intensa. Então, a tensão entre nós aumentou e, exatamente nesse instante, o celular de Todd. O barulho nos desviou daquela essência, como um balde de água fria, e eu me lembrei dos dias no campo em que os cães não desgrudavam uns dos outros. Ele olhou para a tela e percebia a mudança em seu rosto. Não foi necessário ela dizer quem era, a mulher pela qual meu ex nos havia deixado, a mesma que agora ocupava a tela do celular dele, sorrindo. Em um perfil. Ele se distanciou de mim, como se meu corpo estivesse em chamas. Ela está vindo para cá agora. Meu sangue congela. Em questão de minutos, a única pessoa que me restava poderia me deixar. Definitivamente. E pior ainda, ele poderia perder tudo. Foi nesse instante que ouvi um carro estacionando na Garagem. Ele se levantou tão rapidamente que quase caiu. Você precisa sair pela passagem dos fundos. Mas eu permaneci. Immovable. Observei-o, olhei para a janela. E, pela primeira vez em muitos anos, tomei uma decisão. Peguei meu celular e escrevi uma única instrução. O alarme de fumaça da residência ativou. Do lado de fora começaram os gritos. Eu realmente não conseguia entender o motivo.